Bem, vamos tentar entender isso aqui junto. Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora? Artigo publicado aqui na BBC por Caroline Laubender. Bem, eu tenho algumas opiniões do porquê isso acontece. A psicanálise, para mim, e eu vou explicando aqui para vocês no decorrer do texto, né, dessa notícia, é uma morta-viva, né? Morta-viva no sentido mesmo de que para matar é difícil, né? Você dá a machadada, é, ela volta. Se bem que morto-vivo com um tiro na cabeça mata, né? Através do que a gente percebe, né, nos filmes, né? Mas enfim, eu vejo a psicanálise por esse prisma. Vamos lá. A psicanálise está em alta. Contas no Instagram dedicadas à teoria freudiana acumulam quase 1,5 milhão de seguidores. Programas de TV como Couple Therapy, de Orna Guaralnick, tornaram-se fenômenos. Artigos de opinião em publicações como The New York Times e The Guardian apontam para um renascimento da psicanálise. O que é esse programa? Couples Therapy. Couples Therapy. Reality show. Terapia de casal. A série acompanha 4 casais e suas sessões com a psicanalista Orna Guaralnick, em Nova York. Interessante. Quando a gente fala da relevância da psicanálise no Instagram, em outras redes sociais, a gente acaba vendo também uma coisa que eu vejo como perigosa, que é a disseminação da psicanálise. Ah, é difícil classificar isso, né? Mas por pessoas que praticam psicanálise selvagem. Né? Tem uma mulher aí no Instagram mesmo que fala cada baboseira se utilizando da psicanálise que eu fico até assustado, né? Faz com que muitas pessoas acabam tendo compreensões equivocadas sobre psicanálise. Bem, aproveito para me apresentar também. Me chamo Leonardo Lima, sou psicólogo e psicanalista. Atuo na clínica, mas também já fui professor universitário, já trabalhei em CRAS, já estive em muitos lugares já. Bem, vamos lá. Para muitos, esse retorno é uma surpresa. Ao longo dos últimos 50 anos, a psicanálise, movimento intelectual e prática terapêutica criada por Sigmund Freud na Viena de 1900, foi rejeitada e menosprezada em muitos círculos científicos. A princípio, falamos da rejeição da psicanálise como essa prática, né? Principalmente por conta dos trabalhos envolvendo sexualidade. Freud, diferente de boa parte da sociedade vienense, via a sexualidade para muito além do tabu, né? A sexualidade como algo sendo exercida para além dos quartos, né? Para além de um ato sexual, por exemplo, sexualidade infantil, e tudo isso foi tornando a psicanálise um tabu. Especialmente no mundo anglófono, países de língua inglesa. O avanço da psicologia comportamental e a expansão da indústria farmacêutica empurraram terapias baseadas na conversa, como a psicanálise, para as margens. Especialmente no mundo anglófono, inclusive, que países, né, a cultura anglófona é uma cultura bastante puritana, né, uma cultura que prevalece tabus, sobretudo sexuais, até os dias de hoje. Né? Não se fala. Hoje em dia a gente enfrenta, inclusive, muita resistência no nosso país para que tenha educação sexual nas escolas. Mas há uma história global mais complexa. Durante a vida de Freud, foram criados 15 institutos psicanalíticos em todo o mundo, incluindo os da Noruega, da Palestina, da África do Sul e do Japão, em várias partes do planeta, de Paris a Buenos Aires, de São Paulo a Tel Aviv. A psicanálise floresceu ao longo do século XX. Em toda a América do Sul, ela continua a exercer grande influência clínica e cultural. Na Argentina é tão popular que se brinca que não se embarca em um voo para Buenos Aires sem que haja ao menos um psicanalista a bordo. Uma vez eu li uma notícia que existe
quase como uma proporção ali para cada, não sei se a cada 1.000 habitantes na cidade de Buenos Aires, a cada 1.000 cidadãos, 10, né? Algo assim, 10 é psicanalista, coisa do gênero. Há várias razões para a psicanálise ter se tornado popular em alguns países e não em outros. Uma delas está ligada à história da diáspora judaica no século XX. Com a expansão do Terceiro Reich, muitos psicanalistas e intelectuais judeus fugiram da Europa Central antes do Holocausto. Cidades como Londres, que acolheu Freud e toda a sua família, foram culturalmente transformadas por esse fluxo de refugiados. A psicanálise ela nasce ali num círculo judaico, né? Que à medida... E isso explica até o interesse de Freud por Jung, né? O Jung como príncipe da psicanálise, sobretudo por ser um suíço, né? Um cidadão europeu da Suíça, não que Freud não fosse também um cidadão europeu, mas um suíço católico ou protestante, eu não sei, um suíço de fora do círculo judaico, né, que poderia de fato expandir a psicanálise para outros territórios. A princípio era muito uma ciência judaica, como se fala. Mas há outro fator, talvez menos evidente, a ascensão do autoritarismo. A psicanálise pode ter surgido e se difundido no contexto da Europa em guerra, mas sua popularidade cresceu em paralelo a crises políticas. Concordo com isso. Aqui na foto, o presidente da Associação Psicanalítica da Argentina, Andrés Raskovski, em seu escritório em Buenos Aires. Eu tenho uma admiração muito grande por um psicanalista argentino chamado Daniel Omar Pérez. Estudei com ele, né, fui aluno dele por um semestre e foi muito frutífero. Resposta à opressão. Veja o caso da Argentina. À medida que o peronismo autoritário de esquerda deu lugar a uma guerra suja, apoiada pelos Estados Unidos, esquadrões paramilitares sequestraram, mataram, fizeram desaparecer cerca de 30.000 ativistas, jornalistas, líderes sindicais e dissidentes políticos. Perda, silêncio e medo passaram a marcar o mundo emocional de muitos. Falando da ditadura argentina, né, tem aquele filme Argentina 1985. Esse filme aqui é muito legal. Nesse filme aqui você consegue ver a justiça sendo feita, enquanto no Brasil ainda há pessoas, né, militares, políticos, que exaltam a ditadura, né? Na Argentina aconteceu muito diferente. Essas pessoas pagaram o preço justo pelos crimes que cometeram. Muita gente sumiu, né, nesse período de muita crise na Argentina, de maneira mais explícita, mas no Brasil também, e em outros países aqui da América Latina. Ao mesmo tempo, porém, a psicanálise, com seu interesse por trauma, repressão, luto e verdade inconsciente, tornou-se uma forma significativa de lidar com a opressão. Espaços de escuta e fala sobre trauma e perda passaram a funcionar como uma estratégia de resposta e talvez até de resistência a esse desastre político. Em uma cultura de mentiras de Estado e silêncio imposto, simplesmente dizer a verdade era um ato radical. E a psicanálise, a proposta dela é trabalhar com a verdade do inconsciente. O simples ato de você aceitar que você não é senhor ou senhora nem dentro da sua casa, né? No inconsciente, a gente acaba situando ele aqui na cabeça, não sei porquê, mas o simples fato de você aceitar que não é senhor nem dentro da sua própria casa já torna esse parágrafo aqui muito, muito potente, né? Há verdades que habitam o seu inconsciente que você mesmo desconhece, que você só descobre a partir de um processo analítico. Muitos dos primeiros seguidores de Freud usaram a psicanálise de maneira semelhante. Diante dos horrores inexplicáveis do fascismo europeu, pensadores como Reich
Otto Fenichel, Adorno e Erich Fromm viam a psicanálise frequentemente associada ao marxismo clássico como uma ferramenta para compreender como se formam e são desejadas personalidades autoritárias. Penso que qual que é o nome? Não é estruturalismo. Aquela escola de Berlim? Escola de Berlim? Não, de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt tem faz uma articulação muito interessante entre o campo marxista e o campo psicanalítico. É muito interessante. Horkheimer, Habermas, Marcuse, Walter Benjamin. Erich Fromm foi bastante importante na articulação desses dois campos, viu? O Reich tem um livro que se chama Psicanálise e Marxismo? Será que é isso? Qual que é o nome? O Reich. O Psicanálise e Socialismo. Eu sei que o Reich fala muito disso. Falou muito disso. Aqui, esse aqui. Eu tenho esse livrinho. Materialismo Dialético e Psicanálise. Wilhelm Reich. O mais radical, talvez, de todos os psicanalistas. Do outro lado do mundo, na Argélia, o psiquiatra e ativista anticolonial Frantz Fanon recorreu à psicanálise para denunciar os regimes raciais opressivos do colonialismo francês. Para todos esses médicos e filósofos, ela era uma ferramenta essencial de resistência política. Falando de Fanon, livro importantíssimo, Peles Negras, Máscaras Brancas. Essencial para compreender a psicanálise, a forma como a gente se relaciona com questões étnicas. Inclusive como a psicanálise se relaciona com essas questões. Algo semelhante parece estar acontecendo hoje. À medida que novas formas de autoritarismo multinacional emergem, imigrantes são demonizados e genocídios são transmitidos ao vivo. A psicanálise volta a ganhar força. Freud teve alguns trabalhos que versavam principalmente sobre a cultura, que se você lê hoje, né, se você pega um Mal-Estar na Cultura e lê ele hoje, você vai entender muito do que está acontecendo, né? A forma como a gente se organiza em massas, a forma como a gente condena aquilo que não está muito bem resolvido para nós. É quase impossível, né, vivermos em tempos onde não há algum mal-estar, mesmo que pequeno. Para alguns, é uma forma de dar sentido ao que parece não ter sentido. Para alguns, neuropsicanalistas como Mark Solms forneceram os elementos necessários para retomar a psicanálise. Em seu novo livro, A Única Cura, Freud e a Neurociência da Cura Mental, Solms usa a neurociência, especialmente seu trabalho sobre os sonhos, para argumentar que a teoria freudiana do inconsciente estava correta desde o início. Segundo Solms, embora possam ser eficazes no curto prazo, medicamentos oferecem apenas soluções temporárias. Somente os tratamentos psicanalíticos, afirma ele, proporcionariam efeitos duradouros. A única cura, Freud e a neurociência. A única cura, Freud e a neurociência. Já tem esse livro? Não. Não tem ele em português ainda. Eu não tenho conhecimento, mas deve ser um livro bem interessante. Tem aquele sonho... Tem aquele sonho do... Sonho não, caralho. Tem aquele livro do Siddhartha, né? Que fala também sobre sonhos e que faz uma articulação interessante também de psicanálise e neurociência, né? Solms faz parte de um grupo crescente de clínicos intelectuais cujo trabalho recolocou a psicanálise em evidência cultural. Enquanto Solms se aproxima da neurologia, outros como Webster, Gerovitch, Saketopoulou
e Lara Scheie colocam a dimensão política da psicanálise no centro do debate. O trabalho deles mostra como conceitos da psicanálise, inconsciente, a pulsão de morte, a bissexualidade universal, o narcisismo, o ego e a repressão ajudam a interpretar o momento contemporâneo, principalmente quando outras teorias se mostram insuficientes. Essas três coisas aqui não são conceitos unicamente psicanalíticos. A nossa sociedade pegou emprestado da psicanálise, né, esses três conceitos aqui e colocou no senso comum. Hoje se fala muito de que seu pai, sua mãe, sua esposa ou seu marido são narcisistas, seu irmão é narcisista. Se fala muito de ego, né, e se fala muito de recalque, de repressão, através de uma ótica do senso comum. A psicanálise teve e ainda tem essa adesão na cultura, né? Por falar principalmente sobre cultura. Em um mundo de crescente mercantilização, a psicanálise resiste a definições comercializadas de valor. Ela valoriza o tempo profundo em um contexto de atenção cada vez mais fragmentada e insiste na importância da criatividade e da conexão humana em um cenário de saturação por inteligência artificial. Novamente. Também questiona concepções convencionais de gênero e identidade sexual e prioriza as experiências individuais de sofrimento e desejo. As razões para o ressurgimento da psicanálise refletem aquelas que impulsionaram suas ondas anteriores de popularidade. Em momentos de instabilidade política, violência de Estado e traumas coletivos, ela oferece ferramentas para dar sentido ao que parece não ter sentido. E como sabemos, nunca vivemos num tempo tão sem sentido, né? Basta verificar, né, todo esse movimento para falar de estoicismo, né? Muita gente falando de estoicismo, principalmente adolescentes. A influência de Nietzsche, novamente, né, no nosso pensamento, apesar de Nietzsche não ser um niilista, né? Nietzsche, mas as leituras que as pessoas fazem, muitas vezes de forma superficial, coloca ele, né? Mas a ideia é abraçar a falta de sentido e fazer disso um sentido, né? A psicanálise fornece um quadro para compensar, para compreender como impulsos autoritários se enraizam nas subjetividades individuais e se disseminam pelas sociedades. A psicanálise se opõe à predominância de soluções temporárias e de medicamentos no cuidado com a saúde mental. Toma Rivotril, toma sertralina que você vai melhorar, toma Venvance para curar TDAH. A psicanálise vai na direção muito contrária do que essa médica está falando para esse rapaz aqui. Além disso, em uma era dominada por soluções rápidas e intervenções farmacológicas na saúde mental, a psicanálise insiste no valor de uma atenção prolongada à complexidade humana. Ela se recusa a reduzir o sofrimento psíquico a desequilíbrios químicos nos cérebros, ou a sintomas a serem apenas controlados. Em vez disso, trata o mundo interno de cada indivíduo como algo digno de exploração profunda. E quem está disposto a fazer isso? Entendo, né, que parte disso é culpa da classe psi, né, psicólogos em geral, que atendem muito mal seus pacientes, que atende com o ChatGPT ao lado, né, que não tem o menor interesse, a menor curiosidade pela vida psíquica de seus pacientes e sai classificando, muitas vezes se dobrando a um saber que não é o saber psi, né? Às vezes é um saber jurídico do que o juiz pede para você fazer, às vezes é um saber médico do que o médico pede para que você faça. O que mais tem é profissional psi dobrado à classe médica, à classe jurídica também.
O interesse coletivo renovado pela psicanálise também está desafiando o próprio campo a se transformar. Suposições antigas, como a ideia de neutralidade do terapeuta, né, do analista, ou de que a heterossexualidade é a norma, vêm sendo questionadas. A prática psicanalítica também está sendo repensada em diálogos com diversos movimentos de justiça social e solidariedade. É um momento em que muitos buscam redefinir o que a psicanálise pode ser. Né? Isso aqui, questão de gênero, Judith Butler. Isso aqui, psicanálise tem se articulado, por mais que a Butler possui críticas à psicanálise, parte da psicanálise construiu o pensamento dela. Byung-Chul Han critica a psicanálise, mas a partir de um viés que convence, que faz sentido. Né? Então, assim, temos a psicanálise como essa morta-viva que ora morre e ora renasce. Resta saber se esse renascimento vai perdurar, mas por ora, enquanto as crises políticas se intensificam e as abordagens terapêuticas tradicionais parecem insuficientes, as ideias de Freud sobre a psique humana encontram novos públicos ávidos por compreender a obscuridade dos nossos tempos. Psicanálise é isso, né? Ela não está interessada em respostas prontas. E, como sabemos, isso é difícil. Né? O autoritarismo mesmo pede uma objetividade. Né? A professora lá do Jorel, do irmão do Jorel, não pode lá, Dona Adelaide. Em tempos de Dona Adelaide, psicanálise se mostra mais atual do que qualquer outra coisa. É isso. Se você está aqui ainda me ouvindo e pensar em algum tema, queira me sugerir temas ou notícias para que eu leia aqui e possamos fazer esse tipo de bate-papo, fique à vontade para usar o espaço abaixo aí para comentar. É isso. Grande abraço para você.